ainda não assistiu Jurassic World e quer entender se vale a pena assistir, se você olhar pela lógica econômica, pelos fundamentos que estão ali inseridos, vale muito a pena. E eu vou te contar aqui elementos fundamentais de economia, produtos de investimentos que o filme te mostra e que você, olhando para essa perspectiva, vai sair do cinema com uma visão sobre investimentos, sobre economia aguçados. Então, a narrativa do filme, ela é muito parecida com a trilogia, com a história desse filme sobre dinossauros, que já vem falando há bastante tempo sobre isso, tem o mesmo modelo passado, os anos que vai sendo distribuído. A gente sabe que o primeiro ele é extremamente inovador, mas que as sequências do filme falam muito desse modelo aqui. Presta atenção se não é muito isso. Após a destruição do parque, os dinossauros agora vivem entre os humanos? Não, essa é uma novidade, porque nos filmes anteriores eles ficavam basicamente numa ilha e que eles precisavam ir até essa ilha para encontrar esses dinossauros perdidos. Agora tem uma pequena diferença, é que eles vivem no mundo entre nós. Uma questão interessante é que ele pega esse conceito de um mundo pandêmico, de um mundo em constante transformação, de um mundo futurista e fala, olha, o mundo mudou e os velhos hábitos de contenção, os métodos utilizados não funcionam mais. Olhando pelo ponto de vista de mercado financeiro, a gente tem que pensar o seguinte, que tudo muda no mercado financeiro, que tudo está em constante evolução e aqui, olhando algumas questões interessantes que poupança funcionava bastante, CDB com 80% do CDI era uma questão interessante, que previdência cara era uma questão que inviabilizava das pessoas falarem, mas que já não protegem ou rende como deveria. Então, olhando essa questão de um mundo de evolução, é muito importante. Por quê? Porque a gente tem aqui uma ideia de que a gente tinha produtos no passado, ou aquela lógica que só quem tinha muito poder econômico para investir, isso está totalmente destruído, tá? Hoje você tem tesouro direto, ETFs, que a gente gosta muito de falar, de fundos imobiliários, e isso tudo você acompanha na comunidade Rejude, Renda, Juros e Dividendos, que eu te apresentei no link que está aqui embaixo, com 7 dias totalmente gratuito em todo o nosso portfólio de cursos sobre mercado financeiro e informações, e onde você tem acompanhamento, bate-papo com especialistas. Então, se você quer entender um pouquinho sobre isso que eu falei de ETF, fundos imobiliários, tesouro direto com maior precisão, acompanhamento com profissionais, a comunidade Rejude é o seu lugar. Segunda questão aqui é o perigo da concentração. Nunca dependa de apenas um ativo. A narrativa do filme, a gente tem aqui alguns personagens, mas tem a ideia de um grande laboratório que tenta controlar tudo de maneira secreta, e ele tem um plano de dominação genética, mas se você parar para pensar, esse laboratório ele concentra toda a energia dele nesse único produto. Então, se der um problema, isso tudo gera uma grande catástrofe. E é um pouco do que acontece, porque basta um pequeno erro para tudo ruir. Qual o conceito econômico aqui? Colocar todo o dinheiro em uma só aplicação é arriscado. Em uma crise, uma notícia, o seu patrimônio pode desabar, principalmente para quem trabalha com produtos um pouco mais voláteis. Então, se você quer ter uma ideia de investimento, você pode ter uma carteira balanceada. Você pode usar renda fixa, renda variável e reserva de emergência. Olha só, eu vou ter uma renda fixa que é o Tesouro Direto, eu vou ter uma renda variável que pode ser os fundos imobiliários e eu vou ter aqui a minha reserva de emergência. Então, esse é um plano muito, muito construtivo e a gente fala muito disso na nossa comunidade Rejude, tá? Terceira questão aqui é ganância pode ser algo destrutivo, tá? Por quê? Porque no filme tem uma grande corporação, a Biosyn, que ela cria uma nova espécie de dinossauros por pura ganância, sem considerar as consequências. Qual o conceito econômico? No mercado, isso lembra as pessoas que entram em pirâmides financeiras ou promessas de lucros fáceis e acabam não tendo sucesso. Então aqui a gente pode olhar muito para essa ideia, para essas estratégias que são estratégias que falam que podem ter um retorno muito maior no médio e longo prazo, às vezes no curto prazo, como criptoativos e ações,
que podem ser alguns momentos atrativos, mas que precisam da utilização de estratégia para você conseguir junto com estudos, tá? Então fuja daquelas promessas que você vai ganhar 5% ao mês garantido, que isso é o Indominus Rex das finanças, que parece ser brilhante, mas isso pode devorar o seu patrimônio, tá bom? Aqui a gente vai falar do valor do conhecimento e da estratégia. Aqui 3 grandes personagens dentro dessa narrativa, que é o Wayne, a Claire e os cientistas, eles sobrevivem por pura utilização da inteligência, experiência e planejamento. Isso quer dizer o seguinte, que não é a força bruta que salva eles, mas sim a estratégia. E qual o conceito econômico aqui? Investidores que planejam, estudam e controlam suas emoções constroem patrimônio. E investir não é sorte, é método. E na Comunidade Rejude a gente tem um método. Então, se você quer começar a pensar em reserva de emergência, historicamente é o Tesouro Selic. Se você quer olhar para um ganho com taxa real, é o Tesouro IPCA. Depois você vai olhar para outros perfis de investimento, como ações, fundos imobiliários, sempre lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, mas sim um comentário, um estudo que te aproxima do mercado. Nova era exige novas habilidades. Então, essa narrativa do filme, ela fala muito que existe uma nova era, um novo tempo, e a convivência com dinossauros exige adaptação. Então, novas regras, novas lógicas, ou seja, um conceito econômico aqui é o seguinte: esse cenário que nós estamos vivendo de juros altos, de alta inflação, de utilização de IA, ele exige que você esteja atualizado, olhando o que vem acontecendo. Não dá para usar as soluções de 2005 em 2025. Atenção, atualização. Então aqui você pode investir em conhecimento, em cursos, em fintechs confiáveis, em diversificação global, com BDRs, ETFs, ações internacionais. Então, muita atenção nesse sentido. Se tiver dúvida, vai ter um link para você durante 7 dias na Comunidade Rejude, tá? Agora vamos falar de 3 conceitos econômicos que eu separei aqui, tá? Escassez e escolha, princípios fundamentais em economia. Os recursos são limitados e a convivência entre os humanos e dinossauros exige decisões difíceis. Proteger a espécie ou explorar comercialmente ou combater. Então, em economia, a gente tem muito essa ideia de escassez que obriga os indivíduos e governos a fazerem escolhas como o que nós chamamos de trade-offs. Então, o que você vai consumir, aonde você vai investir, quanto poupar. Então, um dos exemplos muito emblemáticos aqui é que você não pode investir em tudo ao mesmo tempo se você tem recursos escassos. Então, você vai ter que escolher entre produtos com liquidez, como o Tesouro Selic, produtos com rentabilidade, como ações, ou produtos de proteção contra a inflação, como o Tesouro IPCA, tá bom? Você não consegue comprar tudo. Segundo conceito econômico aqui é o custo de oportunidade. No filme, ao proteger os dinossauros, o governo abre mão de controlar outras ameaças, como os gafanhotos criados pelo grupo farmacêutico Biosyn. Então, em economia, toda escolha tem um custo de oportunidade. O benefício que você deixa de obter ao escolher uma alternativa em vez de outra. Então, um exemplo prático disso é deixar o seu dinheiro na poupança. Em alguns momentos pode parecer seguro, mas o custo de oportunidade não é em você ter ali a oportunidade de investir no Tesouro Direto, que vai te render o dobro. Então, muita atenção nesse conceito. E uma questão que eu falo muito, que é o risco sistêmico, aquilo que abala todo o mercado. No filme, a criação de dinossauros geneticamente modificados ameaça todo o ecossistema global e um desequilíbrio pode afetar o planeta. Em economia, a gente viveu isso na pandemia, existe o risco sistêmico, que é aquele que afeta o sistema inteiro, como uma crise bancária, uma guerra ou o que nós presenciamos na pandemia. Então, um exemplo prático que é, se você tem uma carteira de investimentos, você precisa pensar em ter diversificação. Ter ações só de um setor ou pensando só numa ideia pode te expor em riscos sistêmicos, como aconteceu em 2008 e na pandemia. Uma conclusão muito importante. Você é o protagonista da sua carteira. Então, assim como os personagens de Jurassic World, que tiveram que se adaptar e sobreviver em um novo mundo, você também precisa se adaptar ao novo mundo dos investimentos. Não seja dominado pelos dinossauros da sua carteira. Então, seja você um domador, um tiranossauro rex da sua vida financeira.
Se você gostou, fez total sentido o que eu falei aqui, olhando esse contexto econômico do filme, te mostrando sobre 10 investimentos, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. E agora, corre para pegar esses 7 dias gratuitos que você vai ter na comunidade Rejude. Um abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.